Todo culto eu faço isso e vou continuar fazendo, porque é muito importante você conhecer e ter uma comunhão com o irmão do seu lado, e que essa comunhão não fique só na igreja, amém? Convida para o churrasco, para comer picanha, qualquer coisa, pega uma ponta de peito, fica de um dia para o outro no amaciante aí, e põe para assar, vai ser igualzinho picanha. Compra aquele caldo quinó de picanha, deixa ali, ó, vai dar o gosto do mesmo jeito. E outra forma é: Deus, me dê muito dinheiro, trabalha bastante e vai e compra picanha, que eu sei que está caro, né? Aliás, todo tipo de carne está caro, né? Mas Deus vai te dar muito dinheiro, porque o povo de Deus é abençoado. Fala para o irmão do seu lado: você é abençoado. Você merece comer o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Gente, nós estamos aí ainda temos terça-feira, último dia de culto desse mês de setembro, que estamos falando sobre o poder da oração, mas eu quero tocar um pouco nisso, em oração, no poder da oração. Aliás, quem veio terça passada, levanta a mão aí. Só isso? Tem mais gente que veio terça-feira. Olha para o irmão do seu lado e fala: presta atenção no pastor. Quem veio terça passada, levanta a mão. Foi bênção ou não foi, gente? Foi sobrenatural, né? A nossa diaconisa, profeta, anja, Mari, cadê a Mari? Está por aí não? Está escondida, né? Cada dia mais linda, deu uma palavra sobrenatural e foi bênção, final, começo, meio e fim, sobrenatural. Então, não falte na terça. Talvez você falte porque a prioridade da sua vida ainda tem sido o teu trabalho, o teu estudo, né? E não julgo você, né? Cada um sabe da sua limitação, mas o que eu posso contar de experiência para você é que nos dias mais cansados da minha vida, e estou falando aí desde quando eu comecei a trabalhar na minha vida, 8, 9, 10 anos de idade, batendo massa de cimento, concreto. Quem já fez isso aí na vida? Eu já fiz um monte. Depois inventaram a tal da bitorneira, ficou mais fácil, né? Bitoneira, sei lá. Mas quando eu estava muito cansado, dava muita vontade de faltar no culto, mas filho de crente, né? Crentinho é. Então pai e mãe falavam: vamos, não vai ficar em casa, porque mente vazia, oficina do diabo. Continua sendo assim, sabia? Mente vazia, oficina do diabo. Então, todo culto, né, cansado, esgotado, Deus renovava, Deus fortalecia. Então, continua sendo o melhor lugar da terra para se renovar, se fortalecer, para falar com Deus, para ouvir, receber a direção de Deus, né? Um culto que você falta, né, pode ser uma pérola que você deixou de ganhar de Deus, né? Você não perdeu porque você não ouviu, você deixou de ganhar, né, de receber uma pérola, uma sabedoria que poderia mudar a sua vida e a tua história, amém? Então não falte terça-feira, é o último dia da campanha, em nome de Jesus, o poder da oração. E o tema, para quem marca aí o tema da palavra, da pregação: Jeová sempre disponível. Como assim, pastor? Jeová é Deus, amém? Significa Deus, sempre disponível. Eu quero que vocês abram comigo Gênesis capítulo 15, e vamos ler bastante aí, do versículo 1 ao versículo 21. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Né? O que significava aqui Damasceno Eliezer? É que morava lá, nasceu naquela região, né? E era um servo de Abrão, amém? Então o Damasceno Eliezer era um servo de Abraão, fazia parte da casa de Abrão.
Se Abraão morresse naquela hora, esse Damasceno Eliezer tomaria conta, né? Seria o herdeiro de tudo, porque ele era como um filho que cuidava de tudo da parte de Abraão. Versículo 3, disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Novamente, Abraão declarando que ele tinha o Damasceno Eliezer, e que se Deus não fizesse na vida dele, da casa, dos escravos, dos servos, dos parentes que estavam com ele, inclusive Ló estava com ele, né, da minha casa sairia um herdeiro. Até então ele não tinha vivido a experiência sobrenatural com Deus. E no versículo 4, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora ou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Deus falando com Abrão. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Olha que interessante. Deus, ele tira Abrão da realidade natural, né? Deus, ele é capaz de fazer isso. Eu não tenho dúvida que Deus tem tirado você muitas vezes da tua sabedoria, do teu jeito, dos teus pensamentos, e tem te levado para um novo nível. Deus faz isso comigo, faz com todo cristão. Deus, ele tira Abrão do natural, da visão natural, e Deus, ele leva Abrão para olhar para cima. Tu consegue contar todas as estrelas? Então conta, se você conseguir contar, porque tudo isso, todas essas estrelas, né, vai sair. Isso aqui é a tua descendência. Então presta atenção no que eu estou te falando, Abrão. Deus falando com Abrão, né? Eu sou o Senhor. Aliás, no versículo 6 fala: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Aqui começa o sobrenatural a acontecer na vida de Abraão. Abrão, né, não tinha se tornado Abraão ainda, mas o nome de Abrão já começa a ser transformado como Abraão. Por quê? Porque ele creu, e essa fé, essa entrega, essa certeza foi-lhe imputado por justiça. Eu vou traduzir para você, né? Os anjos de Deus lá no céu pegou o livro e escreveu: o primeiro homem que foi guiado por Deus, porque o pai dele foi guiado, mas não teve essa fé. Terá foi guiado e não teve essa fé. Mas o primeiro homem, Abrão, que creu em uma palavra sobrenatural de Deus. Era tudo contrário, ele tinha 90 anos, era tudo complicado, a esposa também estava velha, né? Inclusive o Damasceno Eliezer também, né, não era tão novinho assim. E ele creu na promessa do Senhor. Porque ele creu, isso foi-lhe imputado por justiça. Foi escrito para os anjos, né, verem, para o diabo ver, para todos os inimigos entenderem um dia, para a geração que iria, né, acontecer depois de Abraão, entender que Abraão, ele creu no impossível. Então isso foi-lhe imputado por justiça. Disse-lhe mais, Deus falando com Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele, né, olha aí, ó, Deus falou. Agora no versículo 8, Abrão começa: e disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-lo? Né? Herdar o quê? A terra. O filho, ele já tomou posse. A geração, o crescimento, Abraão já tinha tomado posse, foi imputado por justiça. Agora vem uma nova etapa da promessa de Deus para Abraão, né? E Abraão fala, né? Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes
e partiu-os no meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Deus falando para ele, né? E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, Deus dizendo, saibas de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-la-ão 400 anos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Assim que Deus ele ministra e declara sobre a vida de Abraão, o que Abraão, a direção de Deus para Abraão, né? Levanta um altar e traga sacrifícios para que você possa selar, né? Que venhamos selar essa aliança, esse compromisso que eu estou fazendo com você. A Bíblia fala que Abraão fez, sim ou não, gente? Fez, mas a partir do momento que Abraão faz esse sacrifício, leva, corta, deixa tudo bonitinho, as aves, foi tudo inteira, né? O mundo espiritual desce sobre a vida de Abraão, aquele ambiente se torna escuro. Começa ali uma resistência espiritual, porque o diabo ele nunca vai querer perder, né? Eu tenho certeza aqui que não foi fácil você se converter, não foi fácil você entregar a tua vida para Jesus, mas porque você permaneceu, a luz te livrou da escuridão, Deus ele te salvou, e Abraão ele passa por um momento difícil aqui, né? E ele cai num profundo sono, e eis que grande espanto, grande escuridão caíram sobre ele, e aí Deus ele volta a falar com Abraão, e disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente. Vai ser difícil, os teus descendentes vão peregrinar aí 400 anos, Deus já estava mostrando para Abraão o que ia acontecer no Egito. Deus ele fala no 14, mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Né? Olha que sobrenatural. E você pensa que Abraão não ensinou para Isaac, não ensinou para Jacó, né? Abraão não ensinou para os filhos de Jacó, para os 12, né? Abraão ensinou o que Deus tinha falado, né? Mas até então eles não tinham entendido nada, eles foram para o Egito, mas essa é uma outra história. O que eu quero dizer para vocês aqui é que Deus, ele revela o teu futuro, e muitas vezes o começo pode não ser fácil, mas tudo tem um propósito quando Deus fala. Quantos conseguem entender? Se Deus falou algo sobrenatural para a tua vida, está difícil hoje, calma, Deus está no controle de tudo, né? Mesmo o povo de Israel indo para o Egito, foi uma bênção de Deus, porque a terra estava seca, e Deus já estava mostrando para Abraão, presta atenção, vai acontecer isso, você vai peregrinar, e aí no versículo 15, tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, será sepultado. Fica tranquilo, Abraão. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a tua parte, e vai dar tudo certo. Olha para o irmão do seu lado e fala, vai dar tudo certo. Amém? E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Olha que interessante. Deus ele recebe o sacrifício de Abraão. Depois da palavra, depois da conversa, Deus ele recebe o sacrifício, o holocausto que Abraão. Depois você vai ver em Gênesis, em Êxodo, inclusive com Moisés, que virou uma prática, uma cultura. Toda vez que Abraão conversava com Deus, ele erigia um altar. Abraão, ele aprende ali que para conversar com Deus, precisava exaltá-lo, precisava glorificar, precisava sacrificar ao Senhor algo, porque Deus é sobrenatural.
Quantos entendem isso, sim ou não? Naquele mesmo dia, o Senhor fez um concerto, é isso? Fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Misericórdia. Ninguém quer pôr nome em filho assim, né? Mas eram todos os inimigos. Deus, ele fala o futuro para Abrão. Vai acontecer, né? Eu vou dar para você tudo isso. Apenas confia em mim, né? Então você vê um episódio aqui, né, de conversa entre Deus e Abrão. E de Abraão com Deus. Abrão com Deus. Ele não era Abraão ainda. Entenda isso. E o que eu quero dizer para você hoje é que Deus, ele quer falar com você. Amém? Quantos acreditam nisso? Se eu falar que a tua esposa, você que é casado, homem, a tua esposa quer falar com você, você acredita. Mulher, se eu falar que o teu marido quer falar com você, você vai acreditar. Se eu falar que o teu filho quer falar com você, você vai levantar aqui agora e ir lá conversar com ele, porque ele quer falar. Né? E eu estou falando para você hoje, que Deus sempre estará disponível para falar com você. Amém? Isso é oração. Entende? Quantos entendem o que é oração hoje? A oração tem duas vias. Né? Você fala com ele e ele fala com você. A oração não é algo feito, que você escreve, né? Não tem problema se você quiser escrever a tua oração e falar com ele, para não esquecer, não tem problema. Mas aquilo se tornar um rito na sua vida, é só aquilo que você fala com Deus, não é desse jeito que ele quer intimidade. Amém? Quantos entendem isso? Deus, ele nos chamou para termos intimidade. Aliás, Deus nos criou para termos intimidade com ele. Amém? Glória a Deus. Ah, eu me converti agora, eu não sabia disso. Você está sabendo agora. A hora que você quiser, do jeito que você quiser, fale com ele. Né? A oração, o significado de oração é isso. Você conversa com Deus e Deus responde para você. E vai ter momento que Deus vai conversar com você e você vai responder para ele. Amém? Dar a resposta. E na oração, você tem total liberdade para abrir o teu coração. Né? Deus, eu estou inseguro. Será que eu vou conseguir ter um filho, um descendente? Pai, eu vou dar o meu jeitinho. Olha Abraão fazendo com Deus. Pode ser do Damasceno, Eliezer. Pode ser da concubina, assim como Sara deu um jeitinho, né? O jeitinho humano de ser, de fazer. Aliás, aconteceu isso, né? Sara deu a concubina para Abraão. Abraão mostrou a falta de fé naquele momento, né? Ouvindo a voz de Sara, ouvindo terceiros, em vez de ouvir a voz de Deus, e só deu coisa ruim. Um dos maiores inimigos do povo de Israel é descendente ali, né? Desse filho, que não era o filho da promessa. O filho da promessa não era ele, era Isaac. Né? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e não fazemos do nosso jeito, mas do jeito que Deus falou, o negócio vai acontecer. Quantos creem nisso? Quantos acreditam nisso? Né? Então, fala para o Senhor: Senhor, eu quero ter essa comunicação intensa contigo. E eu quero que o Senhor fale comigo também. Por que eu estou falando que você precisa falar com Ele? E Ele precisa falar com você. Porque você fala e você ouve. Amém? Deus ouve você. E depois Ele fala com você. E existem alguns momentos que nós só queremos falar. E porque não ouvimos, começamos a reclamar. Abraão começa a falar para Deus: Deus, eu sou aqui com 90 e poucos anos um inútil. 89, 90, eu sou um inútil. Eu não consigo ter o filho da promessa que o Senhor falou, que iria sair uma descendência.
eu teria descendentes do meu sangue, né? Dessa forma que ele estava falando para Deus. E aí eu fico me perguntando, ele estava errado de se abrir com Deus? Não, ele tinha que abrir para Deus. Entende isso? Fala para o irmão do seu lado os seus medos, os teus segredos, os teus conceitos. Você precisa falar com Deus. Não é com homens, é com Deus. Amém? Você entende isso? Porque Deus entende do teu medo. Deus entende da tua insegurança. Deus sabe o que você precisa e Ele já preparou o jeito que vai ser o teu milagre. Amém? Glória a Deus. Você tem sonhado? Quantos têm sonhado? Quantos têm projetado aí? Amém? Quantos têm colocado a família no altar? Mesmo que o pai não seja convertido, a mãe, você tem colocado? Deus falou para você que eles serão salvos? Eles serão. Se Deus falou, vai acontecer. Né? Como eu preguei aqui há vários meses atrás, tudo que Deus prometeu, tudo que Ele revelou, é teu direito. Aquilo que pertence a Ele, as coisas ocultas, nem pergunta, pertence a Ele. Ele ainda não revelou. Mas o que Deus já revelou, toma posse que é direito seu. Amém? Mas você precisa falar. Você precisa se expressar. Independente de coisas inseguras, de medo, como que vai ser o meu futuro, será que vai acontecer? Deus quer ouvir você. Pastor, mas Ele não sabe de tudo? Sabe tudo o que você precisa, mas Ele quer ver a tua dependência. Ele quer ouvir de você. Ele quer que você libere a sua fé a Ele. Ele quer que você acredite nele e entregue a sua vida a Ele. Quantos entendem isso? Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus. Então Abraão, né, ele falava muito com Deus. Abraão, ele fala para Deus os medos, as incertezas. Será que vai acontecer? Será que não vai? Deus, eu sou muito velho. Em outras palavras, já estou acabado, né? Estou barbudo, já estou chegando em umidade aí que ninguém tem, nem Sara. Sara já é estéril, né? Não tem mais filhos, não teve até hoje. Saiu da casa dos meus pais desse jeito. Passamos vários anos juntos, não teve filho. Não é hoje que vai ter. Abraão foi diferente, por isso que foi imputado como justiça na vida dele. Se o Senhor falou, eu acredito. Amém? Quantos creem nisso? A minha pergunta para você, você tem falado com Deus? Você tem abrido o teu coração para Deus? Né? Você tem andado, feito caminhada? Né? Eu faço isso de vez em quando, faz tempo que eu não faço. Caminhar, andar, para orar, né? Para não se perder do lado esquerdo, do lado direito. É filho, é pai, é mãe, as pessoas do trabalho te atrapalhando a ter comunhão com Deus. Você já separou? Você tem um tempo desse durante o dia, um tempo desse durante a semana, porque você precisa falar com Deus. Nós precisamos comunicar com o nosso Criador, precisamos manter, né, esse contato, essa conexão, precisamos manter a nossa comunhão com Deus. Isso é oração. Isso é o resumo de toda a nossa campanha, o poder da oração. Eu falo com Deus, Ele fala comigo, eu ouço a voz de Deus, Ele ouve o meu clamor, a minha oração, os meus medos. O irmãozinho do lado não vai mudar a minha vida. Talvez o meu cônjuge não consiga me ajudar, porque algumas coisas é para Deus que eu preciso falar. Aliás, todas as coisas, não algumas, né? Todas as coisas é com Deus. E como Deus falou e declarou e liberou todas as promessas, vai acontecer. O que tem sido impossível para você hoje? É impossível ter um carro? É impossível ter uma casa? Um trabalho aí de 8, 10, 12 mil reais? Quem quer, levanta a mão. Gente, vocês não querem ganhar dinheiro, não? 10, 12 mil e trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 6 só, porque à noite vocês vão servir ao Senhor. Amém? Só. Pelo amor de Deus, foge de trabalho à noite.
né? Quem gosta de trabalhar à noite é morcego. Se Deus abrir uma porta para você à noite, trabalhe, mas busque, né, um trabalho que vá suprir você e não vai atrapalhar você de ter comunhão com a tua família, com os irmãos da igreja, amém? Comunhão com Deus, né? Você receber de Deus, falar com Deus, né? Mas o segredo do sucesso do homem e da mulher de Deus é falar com Deus, né? Então vamos lá de novo, vai. Eu falo com Deus, Ele me ouve, fala comigo. Eu falo com Deus, Ele me ouve. Ele fala comigo e eu o ouço. Amém? Entende isso? Agora, Abraão foi um cara diferenciado, por isso que ele se tornou um pai da fé. Teve coisas que demorou para acontecer na vida dele, inclusive a terra prometida. Deus ele deixou bem claro para Abraão, né? Você vai peregrinar na terra. E para você que não entende o que é peregrinar na terra, Deus falou para Abraão, ó, o projeto é grande, eu te chamei porque você vai ser a semente, e de você sairá uma semente que vai continuar, né? Você vai peregrinar na terra, você vai andar, você vai marchar, você vai profetizar, você vai ver os inimigos que tem em volta, né? Olha a estratégia de Deus. Eu vou preparar você que é o pai, e você vai ensinar para o teu filho, para o teu neto, para o teu tataraneto, né, que a terra é boa, mana, leite e mel, né? O milagre acontece. O que eu quero dizer para você, né, é que o milagre acontece no tempo de Deus. Amém? A provisão vem no tempo de Deus. Deus sabe o que você precisa. Mas algumas coisas, o projeto é tão grande que Deus ele precisa amadurecer você. E se você tirar a manga antes de madurar, né, tem gente que gosta de manga verde, mas o gostoso é a manga madura, sim ou não? Já tem 2 pés de manga lá perto de casa, manga espada, que eu estou só de olho. Para mim, a manga mais gostosa que tem é a manga espada, e a coquinha, a pequenininha. É uma delícia, né? Se ela cai antes do tempo, esses dias deu um vento tão forte lá no sítio, né, Josué? Mas caiu manga desse tamanho, caiu manga, né, vai ter bastante esse ano, né? É o meu sonho, estou esperando o pé de siriguela, né? Começar a dar siriguela, né? Tudo tem o tempo, existe o tempo de amadurecimento. E o começo da palavra, né, a promessa dada, até a promessa se concretizar e se tornar algo real na sua vida, né, existe o tempo de amadurecimento, não só daquilo que Deus está dando para você, mas você está amadurecendo por dentro. Abraão ouviu de Deus, você vai peregrinar, você vai demarcar, porque peregrinar ele estava demarcando ali, poço para todo lado. Jacó passou aqui, Jacó foi ali, né? Esaú também, depois de Jacó, peregrinou por todo lado, abriu poços, desentulhou poços que entulharam do pai dele. Abraão andou, né? Deus ele falou para Abraão, você vai peregrinar e marcar, porque isso não é para você agora, mas é para a tua descendência. E porque Abraão entendeu, né, foi imputado como pai da fé, e ele não desistiu. Ele poderia ter desistido, né? Depois que ele teve o filho dele, ele poderia ter falado para Deus, tá bom, já vou desistir, deixa que vai continuar agora através do meu filho, tá bom demais da conta. Mas a Bíblia não fala isso. Até Jacó ele estava vivo, bem velho, bem velhinho, ensinando ali os bisnetos, né, os filhos de Jacó, e como que seria. É por isso que eles guardaram a palavra do coração, porque o pai da fé permaneceu. Então, tem coisas que não vai acontecer no seu tempo. Aliás, todas as coisas acontecem no tempo de Deus, mas você não pode parar de orar. Entende? Você não pode parar de levantar altares. Uma oração precisa levantar altares. É adoração, é entrega, é busca, é sacrifício. A Bíblia fala aqui que
quando Deus fala com Abraão, ele obedece Deus, traz ali os animais, traz as aves, ele corta tudo e erige o altar ali, mas ele não pôs fogo, ele esperou o tempo de Deus, porque esse primeiro altar era Deus que ia fazer na vida dele. Deus, ele selou a aliança com ele, né? Deus, ele fortaleceu você, né? Foi levantado e o teu coração é muito bom. Como tem estado o teu coração nesses dias, né? Não diferente, né, da época de Abraão, nós vivemos dias terríveis, né? Quantos têm percebido isso, gente? Fala para o irmão do seu lado, você não pode ficar aquém, né, do mundo espiritual. Fala para ele, não fique desconectado, você precisa estar conectado, amém? Se você ficar desconectado e se conecta só na igreja, você está perdendo uma semana, um mês, porque tem gente que só vem um mês, e você está perdendo, né, de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Você está perdendo a tua percepção espiritual, né? Nós precisamos ficar conectado em todo tempo, né? Então, aquele povo ficou conectado com Deus. Nós precisamos nos conectar com Deus em todo tempo. Como que está o mundo espiritual? Na época de Abraão, ele precisou ir lá salvar o sobrinho dele aonde? Em Sodoma e Gomorra. Já tinha gente fazendo coisa errada, né? Já tinha gente querendo matar anjo, fazer sexo com anjo. Olha aí, ó, tamanha perversão que tinha naquela época. Hoje está diferente? Não, hoje não está diferente. A diferença daquela época para hoje é que hoje tem WhatsApp, tem Instagram, né, mídias sociais, hoje tem televisão que está descaradamente deturpando o que é certo e o que é errado. Você precisa ficar conectado. Abraão, ele só conquistou o melhor da terra para o filho, né, para o neto. Aliás, de Abraão até Jacó, eles peregrinaram. Depois foi a turma do Egito, a quarta geração, que não pisou na terra ainda, foi a quinta geração. Né? Presta atenção, ó. Isaac peregrinou, Jacó peregrinou, os filhos de Jacó foram para o Egito, Deus tira os netos, porque 400 anos nem existe filho mais, né? Foram peregrinar no deserto, e a outra geração tomou posse do melhor de Deus, tudo no tempo de Deus. Só que Deus não deixou de cuidar de Abraão, não deixou de cuidar de Isaac, foi muito rico, não deixou de cuidar de Jacó. Jacó teve uma experiência sobrenatural com Deus, né? Ele lutou com Deus, ele não queria que a presença de Deus se afastasse dele, né? Os filhos ali foram supridos. Não fala muito de experiências com Deus, a não ser, né, José no Egito, que teve uma experiência marcante com Deus, mas a outra geração já teve uma experiência sobrenatural no deserto, que estavam sendo preparados para entrar na terra prometida. Deus, ele supriu toda a necessidade daquele povo, porque existia um homem que orava. Mesmo aquela geração que se perdeu no Egito, passou o tempo no Egito, Deus supriu. Foi um momento que Deus proveu todas as coisas, porque foi o momento mais difícil daquela terra. Teve seca, teve coisa ruim, né? Deus, ele prepara o homem de Deus que se tornou governador do Egito para suprir os bisnetos, né? Os tataranetos ali de Abraão. Deus é poderoso. Quando ele lança uma promessa na sua vida, vai se cumprir. Mas você precisa ter um contato com ele direto. Ele está disponível em todo o tempo. No momento que o povo do Egito clama, no Egito, né? Clama ao Senhor. O Senhor, ele envia o livramento. Porque filhos de Abraão, filhos da promessa, Deus os livra do mal. Então a tua oração é para você, é para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos. Não pare de orar, né? Porque está sendo imputado por justiça a tua oração, a tua fé, né? Em vez de falar mal dos outros, ore. Em vez de reclamar das pessoas, ore. Em vez de reclamar da situação, das coisas da vida, fala com Deus. Em vez de
murmurar e deixar Deus de lado, permaneça firme na aliança. Fale sempre com Deus, que Deus ele vai suprir você. Ele está disponível em todo tempo. Põe a mão no teu coração e fala: Deus, fala comigo. Sabe de um cara que falou muito com Deus e Deus marcou a vida dele? Foi Davi. Davi, descendente de Abrão. Amém? De Efraim, um dos filhos de Jacó, neto de Abraão. Salmos 46, 1 versículo fala, a Bíblia fala, né? Davi fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele teve experiência com Deus ou não, igreja? Sim ou não? Só fala uma frase dessa quem teve experiência, quem foi protegido, quem foi guardado. Versículo 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e que ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha que lindo agora, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Quem estava declarando aqui? Davi, amém? As nações, no versículo 6, se embraveceram, porque inimigo você sempre vai ter. Os reinos se moveram, vão lutar contra você. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Isso aqui é um pai testemunhando, né, para os filhos. Aqui é um rei testemunhando para o seu povo. Vinde, Deus é bom, né? Testemunhai para os seus filhos as obras do Senhor. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos, presta atenção nesse versículo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Deus falando com Davi: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquela semente que foi imputada por justiça na vida de Abraão, porque ele se tornou Abraão, o pai da fé, chegou no tataraneto da descendência de Efraim, um dos filhos de Jacó, né? E Davi teve experiências com Deus. Olha que importante, né? Pai foi passando para filho, pai foi passando para filho aquilo que Deus fazia e podia fazer, né? E Davi, ele foi marcado com isso. E nós vemos aqui nesses salmos que Davi entendeu. Fala comigo: Deus, ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Fala comigo, põe a mão no teu coração, fala: meu Deus, meu socorro, meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente. Esse é o Deus que você tem. Fale com Ele, busque, entregue a sua vida a Ele todos os dias. Agora, da parte de Davi, porque ele tinha experiências com Deus, ele não temia as fortalezas. Não temas fortalezas. O dia mal vai ter, mas Deus está contigo. Amém? O tempo da promessa não é o teu tempo, é o tempo de Deus, porque vai vir melhor, muito maior do que você imagina. Mantenha o teu contato com Deus, ore, busque a presença de Deus, né? Davi, ele não temia situações difíceis. Deus, ele faz a parte dele, eu preciso fazer a minha parte. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui querem depender apenas da oração do teu líder? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou. Quantos querem depender exclusivamente de Deus? Amém. O teu líder vai te ajudar, mas ele não é o teu Deus. Ele pode apenas te ajudar, te orientar da parte de Deus para você. Mas quem faz tudo em você é Deus. Amém?
Glória a Deus. Agora tem uma parte linda aqui, eu quero encerrar daqui a pouco com vocês. Lembra que nós lemos aqui, há um rio? Cadê? Me ajuda aí, gente. Versículo 4 de Salmos 46. Davi fala: um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas da justiça. Sabe o que isso quer dizer? Que flui de Deus um rio que vai trazer alegria para você. Quantos recebem? Flui um rio de Deus que vai trazer provisão, vai trazer direção, vai trazer mantimento, vai acalentar você, vai matar a tua sede, vai trazer alegria. Você vai se manter na presença de Deus, porque Deus ele vai renovar a tua força. Quantos recebem? Deus ele vai lavar a tua alma. O que o rio faz? Mergulha nele para você ver. Ele lava você, ele purifica, ele vai trazer alegria para a sua vida. Davi está dizendo isso, né? Mergulha, acredite em tudo que Deus tem falado para você. Aliás, a igreja representa essa cidade, o rio, o Espírito Santo que vem sobre a tua vida, é a presença de Deus inundando a sua vida. Mergulhe na presença de Deus. Deus ele não apenas fala, mas ele mantém você. O rio traz alegria, o rio traz o peixe, a provisão, o rio traz uma nova unção para a tua vida, tudo porque você está conectado. Tem gente que fala: Deus não está me ouvindo, Deus não está falando comigo, eu vou me afastar de Deus. Não faça isso, porque Deus fala de várias maneiras com você. A tua oração tem que ser diferente. Deus, me mostra aí, né? Ou fala mesmo, claramente, como o Senhor falou com Abraão, né? Ou com o meu líder, fala comigo, mas me mostra, abra os meus olhos e abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz, porque muitas vezes o teu problema tem sido maior, a tua reclamação tem sido maior, a tua dúvida tem sido maior do que a voz de Deus. Aí não tem como ouvir a voz de Deus. Ele sempre vai falar com você e ele sempre vai cumprir o que ele prometeu. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Ainda que a figueira não floresça, né? Todavia me alegrarei. Por quê? Porque Deus está com você, ele está contigo. E outra parte que eu marquei aqui, né? Deus está no controle, né? Deus ele está no controle de reis. Davi fala aqui. Semana que vem, domingo, dia de votar. Deus está no controle da política. Deus está no controle de tudo. Olha o capeta aqui, ó. Deus usa você também. Fala para o irmão do seu lado: Deus vai usar você para fazer a sua parte. Mas Deus está no controle, amém? Eu não tenho dúvida que Deus já está fazendo, né? É Deus que vai reinar sobre nós em nome de Jesus. O versículo 10 eu quero falar com você e logo em seguida encerrar. Davi ele fala assim para nós, né, nos Salmos: aquietai-vos, né? Talvez o teu espírito em confusão aí, ansiedade, tenha atrapalhado você de ouvir a voz de Deus e de falar com Deus, porque um coração ansioso esquece de falar com Deus, vai falar com os problemas, com as situações, com as coisas erradas, né? Ouça a voz de Deus. O Espírito fala com você hoje: aquietai-vos. Quantos vão se aquietar? Você não vai conseguir resolver um problema que está acima das tuas forças, mas você tem um Deus que faz. Abraão teve filho, meu. Você pode ter também. Algo sobrenatural, a provisão de Deus vai acontecer na tua vida. O que é impossível para você, para Deus não é. Então calma, né? Peça pelo menos um pouquinho, né, do coração, do temperamento de Abraão. Ele teve fé com 90 e poucos anos, demorou para ter filho, né? Não foi assim não, foi 10 anos aí para ter filho, mas aconteceu na vida dele, amém? Aquietai-vos. Sabe o que Deus quer dizer para você? Tira os olhos do mundo, coloca os teus olhos em mim. Sabe o que Deus quer dizer também? Presta atenção, né? Controla as tuas emoções, controla a tua ansiedade, os teus medos, e deixa eu falar com você.
Isso é oração. Deus está disponível. Jeová está disponível. Deus, Ele ainda fala. Deus quer falar com você. Amém? Deus, Ele cuida de você. Você vai falar com Deus? Quantos vão falar com Deus? Quantos vão ser igual religiosos? Deus Todo-Poderoso, amado Deus, glória a Deus, eu não tenho problema nenhum, eu só te louvo, te adoro. Ou você vai ser diferente? Deus, está machucado aqui. Deus, eu não consigo ver o futuro. Me mostra. Não, tenha um coração simples. A oração significa isso. Um diálogo honesto, simples, verdadeiro com Deus. Deus, eu estou fraco. Deus, eu estou cansado. Deus, está difícil. Me mostra o caminho, papai. É um diálogo. É isso que Deus quer com você. E porque você teve fé e permaneceu, isso será imputado. Lhe será imputado por justiça. Imagina um anjo escrevendo no teu livro lá, no livro da vida. O Flávio, o Joaquim, o Josué, aleluia, Marlene. Estou lembrando aqui, gente, eu fechei o olho e esqueci. Acredita em mim. E porque acredita em mim, eu vou liberar as comportas dos céus. As orações serão respondidas, o milagre vai acontecer. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Fica de pé. Vamos cantar aquela música que você ensinou hoje? Que não é música nova, né? Aqui eu pedi para você ensaiar. E eu quero que apague a luz número 2, 3, 1. E eu quero que você abra o teu coração para Deus hoje. Talvez você já tenha feito isso na sua vida, mas eu quero convidar você a falar com Deus. E nessa conversa, descubra o teu propósito em Deus. Porque todo mundo foi criado com um propósito. E algumas coisas não acontecem na sua vida porque você está fora do propósito. Abraão, ele aprendeu. Ele deu as desculpas para Deus e Deus olhou no olho de Abraão e falou: eu vou te dar um filho que vai sair das tuas entranhas, vai ser teu sangue. Diferente de Abraão, foi Ló. Ele pegou as coisas e foi para o lugar de perdição, para Sodoma e Gomorra. E talvez você tenha feito isso. Não tem paciência de ouvir a voz de Deus. Sai fora do propósito. Uma coisa que Abraão nunca fez, sair fora do propósito de Deus. Ele teve alguns erros, mas não foram erros que tirou ele do propósito. Ló, ele saiu com toda a família. Como consequência, a influência do mundo foi tão forte na vida de Ló, que ele perdeu a esposa. A esposa foi influenciada, ela foi fermentada. Ló ainda voltou, as filhas voltaram. Agora, porque Abraão permaneceu, a promessa se cumpriu na vida. Todos os descendentes, assim como Abraão olhou no céu e viu as estrelas, do tamanho que ele olhou e que ele viu, foi o que aconteceu, foi o tamanho da terra. Deus, ele tem propósito na tua vida, Deus tem bênçãos, mas para você receber dele, primeiro de tudo, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você tem estado atento à voz dele? Eu tenho aprendido coisas sobrenaturais nesses 25 anos de ministério, servindo até antes, que quando nós estamos no propósito de Deus, ele supre as nossas carências, ele supre
todas as áreas, Ele cuida de tudo, Ele prepara tudo. E eu tenho aprendido que Ele abrevia o tempo da bênção para nós, porque nós estamos no centro da vontade. Deus, Ele supre em tudo, assim como supriu na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Você pensa assim, será que ele teve inimigos? Abraão lutou com 5 reis. Isaac precisou desentulhar poços. Você não está livre das batalhas, mas a vitória é garantida na sua vida, se você permanecer no centro da vontade de Deus. Você pensa que Jacó não teve as lutas? Jacó foi tratado no caráter, mas porque a semente de Deus, Abraão já tinha plantado no coração do neto, Jacó permaneceu. Jacó foi transformado. Ele lutou com Deus. Eu não saio daqui sem a tua presença. Deus, Ele quer te dar a direção. Deus, Ele quer te dar o caminho. E Deus quer preparar o melhor dessa terra para você. Mas o chamado que Ele tem para a tua vida é inegociável. Se você foi chamado para algo nessa terra, cumpra aquilo que Deus preparou para você. O centro da vontade de Deus sempre vai ser o melhor para você. E eu quero que você, se você já descobriu o propósito dele para a tua vida, entregue nesse momento os teus medos, os teus anseios, até aquela grande pergunta: Pai, será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que eu consigo fazer isso? Deus, Ele mudou a vida de Abraão. Deus, Ele mudou a vida de Jacó. Deus, Ele mudou a vida de Moisés. Moisés tinha vergonha de tudo, era tímido para tudo, não sabia nem conversar. Foi o Salvador que Deus levantou para tirar o povo do Egito. Foi um grande homem de Deus. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deixa Ele cumprir o propósito dele em você. O nosso papel é orar, porque nós entendemos hoje o poder da oração. Deus está disponível. Jeová está disponível em todo tempo. Ele quer falar com você. Quantas vezes você falou das tuas inseguranças? Quantas vezes você falou dos seus medos? Quantas vezes você falou com Ele da tua falta de fé? É para Ele que você tem que falar. Abre o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Deixa Deus cuidar do teu futuro. Deixa Deus cuidar do teu presente. Deixa Deus cuidar da tua posteridade. Deixa Deus cuidar dos teus negócios. Aprenda que com as suas forças você pode errar, mas se você fizer tudo, projetar tudo na força do Senhor, na direção do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como você errar. Não viva guiado pelas suas inseguranças. Não viva guiado pelas tuas incertezas, pela influência de fora, influência maligna, satânica. Se tem coisas que têm te feito mal nesse mundo, para de ouvir, para de ler, para de buscar direção